Olá Brasil, olá mundo, Elisângela Parron aqui, apoiando o Fernando Bettetti, e hoje a gente traz para a entrevista esse farmacêutico com uma experiência incrível, internacional, posso dizer assim, com 12 anos de experiência fora do nosso país, e trazendo todo esse know-how, é o nosso querido farmacêutico Sam Silva. Seja bem-vindo. Obrigado, querida, é um prazer estar aqui. Você está fazendo um trabalho excelente substituindo o Bettetti, viu? Fantástico. Ele está colocando a carreira dele em risco, hein? Você está indo muito bem. Será que a gente consegue apoiar o Bettetti? Olha lá, a gente está dentro de um congresso de saúde integrativa e o foco é saúde mental. E o Sam Silva está aqui para a gente para trazer o quê? As informações sobre a enorme quantidade de pessoas com depressão e como ele pode ajudar dentro do conhecimento, trazendo um pouco pela parte mais natural, diríamos assim, Sans. Fala um pouquinho para a gente. Sim, com certeza, Elisângela. Então, a abordagem clássica hoje na depressão, na farmacêutica clássica, na terapêutica clássica, são bloqueadores neuronais. Né? Então, tu bloqueia os receptores de hormônios ou de drogas ou de substâncias que provocam estímulos. Esses estímulos podem ser estímulos, por exemplo, da depressão. Ou seja, por consumir demais algumas neurosubstâncias, o indivíduo começa a ter um sinal de inflamação, de depressão. Então, a abordagem clássica hoje é o bloqueio desses receptores. Por não bloquear, você fica então com essas neurosubstâncias liberadas sistemicamente. Então, você tem uma concentração plasmática um pouco aumentada por bloqueio de receptores. E aí você tem um estímulo então do teu humor. Então, a abordagem clássica hoje na farmacologia em relação à depressão é bloquear o receptor. Como se tivesse esse copinho aqui, eu colocar uma tampinha e ele não está pronto para receber água. A água vai transbordar e você vai ter água fora do copo. Imagina o copo como receptor. Então, o desafio dessa abordagem é que essas substâncias nas drogas farmacêuticas, né, nos benzos e nos tarja pretas, popularmente falando, é que eles usam saturação. Chega um momento que essa tampinha não funciona mais. E você tem que aumentar a dose. E aí, com o aumento da dose, uma das coisas que a gente sabe na farmacologia é que eu sei que eu não sei o grau do benefício tangenciar, não consigo muitas vezes tangenciar o benefício de uma droga. Mas eu sei que toda droga vai ter efeito colateral. Sim. Esse é o princípio da farmacologia, né? Uhum. Então, assim, isso que a gente estuda isso, né, são as leis da farmacologia. Então, você começa a ter pessoas que estão chegando hoje na prática clínica, manifestando sintomas emocionais que sinalizam para uma depressão. E nós estamos usando na clínica a estratégia clínica ortodoxa, esses bloqueadores neuronais, que hoje a dose é 1 miligrama, amanhã vai ter que ser 2. Uma coisa que eu sei dos neurobloqueadores, os dos tarja pretas, é que a dose amanhã vai ser maior que a dose de hoje. Sim, isso é uma coisa que a gente percebe muito quando o seu cliente volta, o seu paciente ou seu amigo que está tomando, ele sempre diz assim, né? Tive que aumentar a dose porque não estava funcionando. Esse bloqueador, como você disse, a dose já era menor. Perfeito. Eu acho que isso é o que leva você a procurar uma outra abordagem, é isso? Fala pra gente. Perfeito. E aí, a partir daí, qual o desafio exatamente de você usar a abordagem ortodoxa? Que tem seu lugar. Tudo bem, estou dizendo que não usa tarja preta. Mas qual o desafio disso? É que essa resistência ou essa tolerância vai aumentando. E aumentando essa dose, você vai, assim, deixar bem claro, né? Ninguém cura depressão com antidepressivo. Até porque na bula do antidepressivo tem um efeito colateral que dá... É um jornal, né? É um jornal frente e verso e tem que ler o anexo. Você pode, como farmacêutico, falar para mim, né? Muitas pessoas dizem assim, eu ainda não tomo porque... Não, eu tomo, mas eu não leio, porque se eu ler, eu não tomo, não é isso? Perfeitamente. Não, exatamente. Você vai ter uma série de efeitos colaterais aí gigantescos. Tá. Isso é um desafio. Então, eu tenho um grau de depressão que está progredindo, pode progredir. Eu estou fazendo um uso de uma terapêutica que não está funcionando. Hoje, no meu seminário, eu falei que 50% dos pacientes entram na clínica já refratários, ou seja, eles não respondem à terapêutica clássica. 50%. Olha que informação importante. 50% na clínica não responde à farmacologia clássica. Perfeitamente. Então, assim, o que vamos fazer? Então, qual a alternativa
Qual a estratégia clássica? Aumenta a dose, aumenta a dose. Então você está tendo, nós somos a geração mais tecnologicamente avançada. E nós nunca nos drogamos tanto. Nós somos a geração mais dopada que já existiu, a despeito de nossos avanços tecnológicos. Sim. Você tem carro hoje que não precisa de motorista. Sim. Mas hoje nós estamos dando overload e dumping, né? Derramando altas doses de drogas em pacientes que variam da infância à terceira idade, com drogas que não estão respondendo. Então, assim, qual a pergunta? O desafio, Elisângela, é o seguinte, é que, essencialmente, a depressão, muitas vezes, e essa foi a tese que eu estou levantando, a bandeira que eu estou levantando, muitas vezes é um evento imunológico. É, antes de tudo, um processo inflamatório. Se você pegar as citocinas, que são substâncias químicas que são geradas pelo sistema imune, né, que geram os sinais inflamatórios, essencialmente, de uma forma simples falando, você consegue rastrear o grau de inflamação e o grau de depressão do indivíduo. É diretamente proporcional. Quanto mais inflamado, maior o estágio de depressão. E eu consigo pegar essas substâncias que eu estou falando, essas imunocitocinas, as quimiocinas, e ver que quanto mais altas elas estão, maior o grau. Você vai ser de depressão média, ou baixa, a moderada, a intensa, e a pessoa está mais inflamada. Então, é mais um evento imunológico, é mais um evento inflamatório do que o evento do sistema nervoso central. Olha que importante a informação que ele está trazendo para a gente. É diretamente proporcional à condição do seu sistema imunológico com a sua depressão. Então, quando isso é o que ele disse, enquanto maior a dose, mais inflamado você está. Quanto mais você toma por mais tempo, por um maior período, mais inflamado você está. Então, eu acho que talvez o assunto seja como está o seu sistema imunológico. Vou lá. Por quê? Porque ele está trazendo para a gente a seguinte informação: sistema imunológico descompensado, paciente com depressão. Eu tampo, coloco uma medicação, isso tem solução? Não. O que eu faço? Aumenta a dose, né, doutora? É isso? Perfeitamente. E dentro dessa abordagem, como é que vocês estão olhando o sistema imunológico? Nós descobrimos, isso faz parte de um laboratório que a gente fundou e tal. Nós descobrimos que as substâncias, chama-se beta-glucanas, que elas podem ser absorvidas, captadas pelos macrófagos, que são a nossa série branca. No teu hemograma você tem a série vermelha e a série branca, certo? A série vermelha é tua oxigenação, né? É onde você carrega seu ferro, etc e tal, o volume muscular, etc e tal, né? E a série branca é a tua defesa. Todo mundo sabe disso. Você vai pegar o hemograma do papai, da mamãe, do vovô, do seu filho, da sua filha, tem a série branca. Dentro da série branca tem os macrófagos. Esses macrófagos reconhecem essas substâncias. Olha que interessante. Esses macrófagos têm a capacidade de quebrar essas moléculas e apresentar para outros macrófagos e neutrófagos. Você começa a ter uma resposta imune que a gente chama treinada. Isso é fantástico. Que começa a ter um sistema imune que começa a atenuar sinais inflamatórios. E voilá, você começa a ter um paciente menos inflamado. Gente, doutor, assim, ó, se tu reduz a inflamação, todo mundo ganha. Teu fígado agradece, ele vai dar festas, porque ele está levando pancada todos os dias dessa terapêutica que é severa pra caramba. Sim. Então você começa a gerar sinais inflamatórios a nível hepático, os hepatócitos estão extremamente inflamados, você começa a ter sinais inflamatórios exacerbados de um lado, o grau inflamatório não está sendo resolvido, aumentando a dose, a pessoa está constipada, então tá uma cruzeta ali, tá um saco de gato, entendeu? Então quando você começa a modular o seu sistema imune, você tem um ganho que a gente tem chamado, nossa experiência tem sido, a gente tem trabalhado com neurocientistas, nós temos trabalhado com médicos, pediatras, inclusive essa substância, né, que a gente desenvolveu esse produto chamado Biovit Bioglucan, ele vem com essa substância. O Biovit é a base de beta-glucana. De beta-glucanas, exatamente. Fala pra gente, então, como tomar isso, que dose, se isso é só prescrito por um prescritor, um profissional responsável, se ele tem acesso livre, se é um suplemento. Fala um pouco dela pra gente. Então, esses beta-glucanas, dependendo da estrutura, ele pode ser ativo ou não ativo. Tá centenas de beta-glucanas no mercado ou na natureza. Mas eles precisam ter uma estrutura química distinta. Aí, isso depende do teu processo biotecnológico que a gente desenvolveu ao longo desses 20 e tantos anos aí, né? Então, esses beta-glucanos que nós temos no Biovit, ele é absorvido nos macrófagos, e aí você, nas doses de 15 ml, 2 ou 3 vezes ao dia, né? Eu pego, por exemplo, paciente com neuropatia, a câncer de fígado metastático femoral. Estava tomando 3,90 miligramas de morfina, um opioide. Tá. Que chegamos a reduzir
a dose de morfina de 3,90 para 3,30. Isso é absoluto. Isso é capa de revista, doutora. Sim. Né? Porque se reduzir dose de opioides, de morfina, isso não existe na literatura. Eu sei que a dose de amanhã, como eu falei inicialmente, a dose de amanhã vai ser maior que a dose de hoje. É um princípio da farmacologia. Né? Porque a resistência desses bloqueadores vai existindo, tu precisa de uma dose maior. Sim. A gente tem falado. Então, dependendo do grau, né, da neuropatia ou da depressão, tu vai trabalhar a partir de 30 dias de 3 de 15 ml. É um suplemento alimentar, não há restrição. Ok, né? Olha que interessante, não tem restrição, pode ser, é vendido como um suplemento alimentar, perfeito. Isso. E quando é um profissional como você, outros profissionais que estão palestrando com a doutora Geisa e outros que estão fazendo parte desse congresso, acompanha, né? E eles vão titulando aí, porque o que a gente tem descoberto, quanto maior a dose, menor o delta de resposta. Ou seja, em vez de você ter uma resposta aí em 60 dias, você pode ter resposta em 30 dias, 15 dias, dependendo de vários casos, tido resposta aí em 4 dias. Né? Mas, doutor, olha que interessante. Você não precisa chegar a uma neuropatia para usar uma beta-glucana, então? Não. Isso é uma excelente pergunta. Por quê? Lembra que eu te falei que tu tens um ganho metabólico? Os hepatócitos se agradecem? Sim. Cara, teu lume intestinal vai dar uma festa, vai melhorar a tua absorção, tua resistência à insulina vai reduzir. Nós temos atletas de alto rendimento que usam o Biovit-Glucano e melhora para ganho de massa magra, porque a inflamação compete com a absorção. Um paciente inflamado, ele não perde peso. Um paciente inflamado, ele não absorve nutrientes. Então, uma vez o cara está suplementando zinco, magnésio, coisinha que é 10 lá, quilograma, está absorvendo gramas. Está absorvendo nada. Necas, por quê? Ele está inflamado. Então, quando você reduz a inflamação, eu tenho pacientes que perderam 3 quilos em 30 dias, com 3 de 15 ml. Não é porque o Biovit emagrece, mas porque melhora o metabolismo, melhora a absorção. Né? Então, esse é o tom da nossa palestra aqui, né? E tem sido realmente a tona de dizer o seguinte, gente, peraí, existe o evento da depressão, mas o porquê o indivíduo está essencialmente inflamado. Então, tu modulas essa resposta imunológica, reduz sinais inflamatórios, melhora a absorção e voilá. Olha só que interessante que ele traz para a gente, né? É uma situação que eu venho observando, e você também, que aumenta cada vez mais. Ninguém mais quer tampar o copo. Perfeito. Todo mundo quer entender por que o copo encheu e tratar esse copo para não encher. Porque uma vez que você tampa, você vai empilhando as doses. E ele trouxe para a gente a beta-glucana com um apoiador do sistema imunológico que você não precisa fazer uso dela diretamente quando você adoeceu. Ou ele falou, né? Pessoas com problema no fígado, pessoas com câncer, atleta que está em aparentemente boa condição, mas está numa fadiga muito grande, está usando para melhorar o rendimento. Sim. Muito obrigada, Sam. Foi um prazer. É gostoso falar Fantástico. quando a gente consegue entender o assunto e eu espero que eles tenham entendido. E é isso. Tem o Instagram? Deixa o seu Instagram, por gentileza. Meu Instagram é Sansilva Semes. Então, tudo junto, Sansilva Semes, né? E lá tem um monte de conteúdo meu, tem cursos meus, coloco lá à disposição muita coisa para servir e conectar com as pessoas e vai ser uma honra e um privilégio. Mesma coisa, Sansilva Semes no YouTube, tem um canal do YouTube com muitas aulas minhas, inclusive eu fiz uma semana no paciente autista, porque o Biovit ele age no sistema nervoso central, como a gente viu agora, né? E o paciente dentro do espectro do autismo responde de uma forma absolutamente tremenda. A gente vai ter que chamar ele para o Congresso do Autismo também. Muito obrigada, Obrigado, foi um prazer, um excelente. ótimo dia, viu? Obrigada. Obrigado a você, querida, foi excelente. Vou passar lá no estande. Ótimo, vai lá. Aonde está? Em que local que está? Mais para baixo? Bem nesse esquininho aqui. Isso aqui, pertinho aqui. Vai lá. E a beta-glucana está em suspensão? Em solução. Em solução? Isso. E o seu laboratório tem só a beta-glucana ou tem outros? É uma plataforma.